No início deste programa Acreditar com o Concílio, hoje ainda não vamos meditar nenhum texto do Concílio, mas sim um texto do Santo Padre Bento XVI na sua Carta Apostólica à Porta da Fé, sobre a atualidade do Concílio. Como sabemos, a Carta Apostólica à Porta da Fé é escrita para nos ajudar a todos a dar sentido à celebração destes 50 anos de abertura do Concílio Ecuménico Vaticano II. E é extraordinariamente importante que o Santo Padre, com a sua autoridade apostólica, tenha declarado a atualidade do Concílio. De certo modo, é normal que 50 anos depois alguns se ponham a pergunta: mas este Concílio ainda é atual? Sobretudo tendo em conta a aceleração que a história tem nos últimos anos. Não é? Há um autor americano que, referindo-se a esta aceleração da história, escreveu uma frase célebre que estamos todos sob o choque do futuro. E, portanto, é perfeitamente normal que haja quem se pergunte sobre a atualidade de um acontecimento que começou há 50 anos. Mas é preciso ter em conta que, rigorosamente, todos os concílios da história da Igreja são atuais. Sobretudo aqueles que definiram, esclareceram definitivamente aquilo em que a Igreja acredita. Porque fizeram definições dogmáticas, porque tornaram clara a fé da Igreja. Mas também é um facto que isso acontece num tempo histórico concreto e, portanto, que é também normal e justo que dimensões temporais, que têm a ver com o que era a história naquele tempo, tenham perdido a sua atualidade, ou seja, precisem de ser relidas, aquelas que tiverem interesse ainda em sê-lo, à luz do tempo contemporâneo, à luz do tempo moderno. E isso também pode acontecer com o Concílio Vaticano II, embora menos, porque o tempo que mediou entre o fim do Concílio e o nosso, apesar de ser longo, porque são 50 anos, é curto em termos da história humana e do tempo que é necessário para assimilar os grandes acontecimentos dessa mesma história. O Concílio Ecuménico Vaticano II tem uma característica, é que não pôs a prioridade na definição doutrinal, na definição dogmática, embora tenha uma riqueza muito grande doutrinal, sobretudo para esclarecer aquilo que a Igreja pensa de si mesma e aquilo que na sua autoconsideração indica como missionária. Porque o assento do Concílio Vaticano II é a missão da Igreja no mundo contemporâneo. Bem, e aí temos os dois aspectos que consideramos também nos concílios anteriores. Por um lado, uma atualidade imortal, porque é a fé da Igreja que está em questão. Por outro lado, dimensões temporais do mundo daquele tempo e que precisam, porventura, de uma reconsideração. Até porque a palavra da Igreja, como aliás a palavra da Sagrada Escritura, tem sempre em conta dois aspectos: o que é dito e aquele que diz, e aquele a quem se destina, aquele que a recebe, o destinatário da palavra. E a história, a cultura, a evolução do tempo podem ter que trazer características novas a este destinatário. E isso somos também chamados a fazê-lo em relação ao Concílio Ecuménico Vaticano II. O Santo Padre Bento XVI diz que ele é uma bússola segura para a Igreja hoje, sobretudo na compreensão da sua missão em relação ao mundo moderno, desde que lido à luz de uma sã hermenêutica. Isto é, exatamente tendo em conta, por um lado, a clareza da mensagem inicial e, por outro lado, a evolução dos destinatários deste mundo que, com uma evolução galopante, vertiginosa, e que pode mudar algumas das características, isto é, da capacidade de entender a linguagem com que se lhes é dirigida a mensagem, pode mudar exatamente com esta evolução rapidíssima. De qualquer maneira, fica de pé, e isso é importante antes de começarmos a meditar os textos do Concílio Vaticano II, esta afirmação solene da sua atualidade. Não merece uma justa hermenêutica,
não justifica que alguns pensem que o Concílio perdeu a atualidade, como todos os outros, mas este, de uma maneira muito particular, continua a ser um guia seguro para a Igreja e a sua doutrina, mensagem a escutar com fé, que é aquilo que tentamos fazer neste programa.